E a gente muda de assunto porque dados divulgados pelo IBGE mostram um aumento no número de desempregados no Brasil. Mas se a gente analisar direitinho esses dados, vamos ver que isso acontece também por causa das pessoas que decidiram trabalhar por conta própria. Hoje a Bianca tem uma sessão de fotos para fazer. Quando ela não está clicando alguma modelo, está na frente do computador fazendo edição de imagens, sem se preocupar com o horário de trabalho e todas aquelas regras que deve seguir um empregado. Eu comecei a trabalhar com fotografia e tratamento de imagem e surgiu a oportunidade porque algumas pessoas, alguns amigos falaram que poderia ser legal eu começar a trabalhar assim. E recentemente eu até estava pesquisando lugares para trabalhar fixo, só que eu não conseguia encontrar nenhum lugar que tivesse um horário bom e um salário bom. Faz 4 anos que a jovem escolheu essa rotina e não se arrepende. Nem quando um mês não rende tanto quanto o outro, financeiramente falando. Como a renda não é fixa, isso é um ponto negativo, mas assim, não é fixo para ninguém, eu acredito, né? Porque uma pessoa pode estar lá trabalhando anos numa empresa, a empresa fechar, ela ser demitida, então não tem como ter estabilidade, né? Assim como a Bianca, outras 20 mil pessoas em Blumenau trabalham sem carteira assinada, segundo dados do IBGE. É o equivalente a 10% do total de trabalhadores no município. No país, de uma forma geral, não é diferente. Subiu para 13,7 milhões o número de brasileiros desempregados. Mas também cresceu em 5% a quantidade de gente na informalidade. Tem a ver com a questão da situação econômica. Porque se nós pegamos os dados entre censos, dá para ver que houve uma melhora muito boa de 2000 para 2010. Quando aumenta a empregabilidade, o número de trabalhadores com carteira aumenta e o por conta própria também diminui. A situação inverte, a economia entra em crise, diminui os postos de trabalho, aumenta o número de pessoas que trabalham sem carteira assinada e aumenta também muito o número daqueles que trabalham por conta própria. Mas o economista lembra que essa escolha implica em algumas consequências. A principal delas é a falta da garantia de direitos trabalhistas, que agora pode não fazer muita diferença, mas no futuro seria essencial para uma aposentadoria. Todos nós temos que ter consciência que é importantíssimo a contribuição do INSS. Se não tem a carteira assinada ou se não tem o emprego regularizado, trabalha por conta própria, procura pagar como autônomo ou procura fazer um registro como autônomo ou se registra como microempreendedor individual, que pelo menos vai ter essa garantia de se acontecer alguma coisa, algum problema, acidente, etc., ele tem essa cobertura. E depois, claro, para frente, isso vai contar para ele para a aposentadoria.